Capítulo 5. A lei do tempo e a transição biosfera-nosfera. 5.1. A transição da biosfera de uma ordem inconsciente de instinto para a ordem superconsciente de telepatia é uma função da lei do tempo e é denominada transição biosfera-nosfera. A transição biosfera-nosfera é o resultado direto do aumento exponencial da complexidade biogeoquímica e a consequente liberação de energia livre devido à aceleração da transformação termoquímica nuclear dos elementos. 5.2. É somente a espécie humana dentro da biosfera que induz o momento do clímax biogeoquímico. Somente a espécie humana entra na zona de transição da civilização consciente que, pelo poder do pensamento autorreflexivo, torna-se uma construção crescente artificial das formas projetadas dispersas por toda a biosfera. 5.3. Através de um erro no tempo, a espécie humana transforma sua construção artificial, a civilização, em uma tecnosfera global, produto da soma da mecanização industrial e de suas funções biológicas, por causa da adaptação humana à frequência de tempo mecanizada e artificial 1260. A tecnosfera opera contra as leis da biosfera, criando uma instabilidade magnética entre os processos cristalinos primários e os processos orgânicos vitais. 5.4. A evolução do cérebro galáctico segue um processo estritamente regulado no qual a transição da consciência instintiva para a consciência telepática contínua. Rebobinando, querido, os erros acontecem. Vamos lá, segura. 5.4. A evolução do cérebro galáctico segue um processo estritamente regulado, no qual a transição da consciência instintiva para a consciência telepática contínua é inevitável e representa a derradeira crise no desenvolvimento da biosfera. O erro no tempo somente induz o que era uma consequência inevitável de uma espécie operando com a consciência instintiva e com as leis mecânicas do espaço, porém sem conhecimento da lei do tempo. 5.5. Dentro da biosfera, a qual é, na sua totalidade, uma função inteligente do cérebro galáctico, há um sistema quadridimensional autorregulador conhecido como Banco Psi. Por meio da frequência 1320, o Banco Psi sincroniza o programa matemático do DNA em um sistema de gravação e de armazenagem de memória. O Banco Psi é o cérebro da biosfera, a força guia da evolução do tempo e consciência a governar os estágios evolutivos da biosfera. Como repositório de todo o pensamento inconsciente e consciente, o Banco Psi permanece no inconsciente instintivo até o advento do pensamento autorreflexivo. A nosfera é o Banco Psi convertido no regulador consciente contínuo da vida. 5.7. A descoberta da lei do tempo é o acionador exato autorreflexivo a iniciar a transição biosfera-nosfera. A transição biosfera-nosfera representa a transição autorreflexiva de um procedimento operacional puramente tridimensional para um procedimento operacional e de entendimento puramente quadridimensional. 5.8. A descoberta da lei do tempo e suas aplicações definem um programa para a reorganização da ordem social humana e consequente desenvolvimento das tecnologias telepáticas para a melhoria do meio ambiente e a possibilidade de viagens no tempo e o transporte telepático. 5.9. Pela aplicação e a formalização da lei do tempo em todas as suas implicações para a reconstrução da espécie humana e da biosfera, a tecnosfera temporária ou invólucro placentário da espécie humana é jogada fora e dissolvida, remagnetizada e realinhada pela lei do tempo. A espécie humana emerge em uma consciência contínua genuína, fazendo do campo universal da telepatia autorreflexiva a ordem normativa. 5.10. A entrada da transição biosfera-nosfera é um movimento evolutivo profundo e determinado com precisão na qual a espiral em direção à completa evolução espiritual é universalizada. A consequência imediata do realinhamento consciente com a lei do tempo e com o mecanismo autorregulador da biosfera, o Banco Psi, é a estabilização magnética da espécie e o acionamento biopsíquico dos anéis circumpolares definindo o campo eletromagnético da Terra. O efeito do acionamento dos anéis circumpolares do planeta Terra, a ejeção nosférica da ponte arco-íris circumpolar, é a restauração do tubo regulador do fluxo
homoestático do planeta. O sistema tubular de fluxo é a ponte eletromagnética que originalmente conectava os diferentes planetas do sistema solar pelos seus polos, ligando-os em um sistema de ressonância harmônica, mantendo a estabilidade do campo da massa estelar, inclusive de suas órbitas planetárias. 5.12. O campo inteiro da massa estelar é conhecido como o heliocosmos. A autocorreção da disfunção biosférica de tempo artificial da Terra é o ponto crítico na preparação do heliocosmos local para sua ascensão evolutiva no nível da quinta força às funções cromáticas galácticas. A quinta força das cromáticas galácticas são a ordem de quinta dimensão das funções conscientes subliminares que induzem uma espiral evolutiva puramente espiritual dentro de uma determinada massa estelar. 5.13. A evolução dos corpos planetários da biosfera para a noosfera são funções holonômicas da evolução estelar. A sincronização da noosfera planetária com a programação evolutiva estelar marca o advento da próxima era geológica, a psicozoica. A era psicozoica é definida como a sequência normativa da evolução do superconsciente hiperorgânico da noosfera unificada telepaticamente.